bom dia, boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente, começando mais um Talkenização para vocês. Hoje um assunto muito importante, como todos os podcasts, né? A gente fala de assuntos importantíssimos, mas hoje a gente vai falar aí sobre segurança, gestão de risco e confiança na era da tokenização e também como que a blockchain, aí, essa super tecnologia, pode ser uma aliada e real na transformação do mercado financeiro, inclusive para o pequeno investidor. Para isso, gente, trouxemos aqui um super convidado, André Meira, especialista em gestão de risco, com passagem aí por grandes seguradoras, consultorias, instituições financeiras e hoje CEO da Crypteia Labs. André, muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente para a gente bater esse super papo. Queria que você se apresentasse já para o pessoal conhecer um pouquinho da sua trajetória, conhecer um pouquinho de você. É isso aí, Flávio. Primeiro, obrigado aqui pelo espaço. Deus queira que um dia tenha a mesma energia que você aqui nessa apresentação. Nossa, já me deu um baita início aqui para mim, então agradeço demais, né? Exato, eu espero colaborar aqui com a sua audiência aqui com algumas percepções, né, de risco, né, que assim, tem toda uma história por trás da indústria de gestão de riscos que agora trazendo para esse mundo de tokenização e blockchain em geral. E eu espero trazer alguns conceitos, pontos de vista também, que possa colaborar aí com a sua audiência, né, de alguma forma, né? E assim, de novo, eu tenho sempre de me dispor assim, mais para pontos de vista também, né? Então fique à vontade também. Eu espero poder também manter contatos e conexões para a gente debater mais e melhorar a percepção de riscos, né, para os tokens RWA em geral, né? Legal. Mas você conta um pouquinho da tua trajetória aí no mercado financeiro, como que você conheceu tokenização, em que momento você se deparou com blockchain? Conta aí pra gente. Uma história longa, hein? Se prepare, hein? E é pra isso que a gente trouxe você aqui, pra contar histórias. É isso aí. Então, eu vou começar primeiro. A minha formação, né, que já é um Pokémon raro, né? Por formação, sou atuário, né? Ciências atuariais é uma formação específica para quem identifica e mensura riscos, né? Geralmente riscos financeiros, né? Geralmente a gente trabalha muito com bancos e seguradoras, né? O atuário no seguro é aquele cara que precifica o preço da sua pólice, tá? Então, às vezes, se quiser me bater, eu sou um responsável em parte, tá? Mas a gente usa informações de estatísticas, né, para poder identificar cenários de perda, fazer cálculos, né? E foi isso que eu fiz nos últimos 20 anos, antes da minha experiência com blockchain em geral, foi o que eu fiz por quase 20 anos em bancos e seguradoras, né? Bancos eu trabalhei muito com gestão de riscos de crédito, né, dos empréstimos, seguradoras, preço de apólices, para fundos de previdência, né, para calcular quantas seriam as contribuições, né, cálculos de capital e também para gestão de riscos em geral, não só os riscos financeiros, né, mas todos os riscos, né, que permeiam as operações dessas empresas, né, que possam impactar, que de alguma forma possam representar possíveis interrupções da operação dessas empresas. Então, essa foi minha carreira nos 20 anos antes, né? Legal. Você passou por Caixa Econômica, várias grandes empresas. Olha, acho que boa parte dos bancos e seguradoras eu passei por todos, assim, sabe? Porque realmente o atuário, como eu falei, o ramo de ciências atuariais é meio bem restrito, sabe? Então as pessoas geralmente se conhecem, né? É uma formação muito, muito especializada, né? Então eu já passei por boa parte deles, né? E o que acontece? Teve um período que eu iniciei um mestrado, realmente para me aprofundar mais, e por coincidência, durante esse período, um pouco depois desse período, eu recebi uma proposta de uma empresa cripto, né? Assim, poxa, você não quer ajudar a gente aqui a estruturar a área de gestão de risco de tesouraria? Eu falei, puta, que baita oportunidade, né, de fazer uma coisa diferente, né? E eu já conhecia cripto, mas como todo mundo, como investidor, né? Você vai lá, compra um Bitcoin, compra essas coisinhas, mas sempre com a pulga atrás da orelha, sabe? E fala meio que a gente vai conversar aqui, né? Eu falei, poxa, bacana, tô vendo muita coisa aqui, grandes oportunidades, aquelas pessoas falam assim, tô ficando rico com cripto, mas como? Da onde que tá vindo isso, né? Qual que é o embasamento, né, dessas rentabilidades maravilhosas, né? Então, assim, realmente, eu tive essa chance de fazer algo tradicional que eu já sabia fazer, que era gestão de riscos, né? E tive a chance de conversar com especialistas de mercado para entender mesmo a tecnologia. Quando digo é a blockchain em geral. Eu falei, cara, quando você entende os princípios de blockchain, a questão de mutabilidade, a programabilidade através dos smart contracts, né? A questão de você não depender de certos intermediários que a gente tem no mundo tradicional. Aí eu falei assim, cara,
Não, aqui tem jogo. Aqui é algo muito além de aqueles NFT de figurinha, de meme coin. É muito mais que isso. É uma grande oportunidade de melhorar serviços que já existem, até criar novos produtos financeiros, que foi o que aconteceu com a tokenização, com os RWA, né? Que eu tive a chance também de ver assim, também bem no comecinho, a conceitualização, né? Então, comecei nisso, aí depois de um tempinho, né, que eu participei dessa oportunidade, eu falei, quer saber, eu vou começar a empreender, né? Eu vou tentar experimentar isso em alguns projetos, né? Em hackathons, né? Depois essa é a dica para quem está começando, assim, poxa, vamos tentar pegar esse conhecimento técnico que eu tenho, vamos tentar implementar, criar produtos, né? Comecei criando produtos envolvendo seguros, foi o caso da Colibri Surtech, que era a ideia dessa startup, era automatizar processos de regulação de sinistros, né? Ou seja, quando acontece o evento, por exemplo, você bateu o carro, né? Você tem que mandar um monte de documentação para a seguradora, né? A proposta naquele momento era automatizar esse processo, né? Pegar bancos de dados oficiais para facilitar isso para o usuário, né? Também surgiu outras coisas e hoje o projeto justamente que eu estou é a Crypteia Labs, né? A Crypteia Labs, qual que é o propósito dela? É ser uma comunidade de apoio para essa indústria do RWA, seja através de avaliações independentes, seja de criação de produtos auxiliares, né? E a gente está nessa, né? A gente está tendo, graças a essa nossa iniciativa, a gente teve a chance aí de colaborar também com hackathons, a gente conversa bastante com os reguladores, por exemplo, né? E dar a nossa percepção, porque assim, através dela, você vê, através dessa nossa proposta, né, de apoiar e ser um avaliador de riscos independente, a gente também está tendo a oportunidade de dar o nosso ponto de vista assim, sobre o que realmente seria um ambiente de investimento mais seguro, né, para esses novos investidores. Resumo é isso. E isso é muito legal, né? Porque eu tive essa mesma percepção, assim, quando eu entrei no mercado cripto, eu entrei com um certo, né, mais cautela, né? Como a maioria das pessoas entram, assim, com cautela. Quando eu entendi blockchain, quando eu entendi o que era possível ser feito com a tecnologia, com o smart contracts, aí vira aquela chavinha, né? E você vê um mundo muito maior, uma grande possibilidade em diversos setores aí do mercado, realmente que vai facilitar a vida de diversos setores, e a gente tá vendo isso com o RWA mesmo, assim, isso transformando o mercado. Então é muito legal, muito legal. E é legal, assim, ver a tua trajetória e ver você realmente atuando agora nesse mercado. Mas eu queria trazer, assim, pro pessoal que tá ouvindo ou assistindo a gente, que não entende muito sobre risco e tudo mais, por alguns conceitos básicos, assim. Quando a gente fala, André, sobre risco no mercado financeiro, o que exatamente a gente está chamando de risco? O que significa, assim, quando um profissional, uma empresa diz que atua com análise de risco, gestão de risco, o que seria isso? Então eu vou começar realmente do início. Todo mundo, né? Risco, qual é o conceito de risco? É um evento incerto, uma incerteza, né? Uma coisa que é aleatória, que te traz algum impacto negativo. Né? E no contexto dos investimentos, são eventos que podem ou não estar sob seu controle, que tem uma chance de acontecer e que vai impactar diretamente a sua rentabilidade e ou o próprio valor investido. Então, a palavra-chave é essa, é incerteza. Tem um ditado popular, né, que diz que a única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? E isso se aplica muito bem aqui ao mundo. A gente está permeado de incertezas na vida. Se eu sair na rua, putz, eu vou pensar, pode acontecer 1000 coisas que podem acontecer quando eu sair. Não, posso tropeçar, né? Daquela história, pessoal, tropeça na calçada, bateu a cabeça na guia e morreu. É um cenário meio maluco, mas fazer o quê? Acontece, mas a chance é muito pequena. E é essa a palavra-chave. A chance de acontecer esses eventos é muito pequena. É isso que faz a gente sair na rua sem medo. Falei assim, poxa, pode acontecer 1000 coisas ruins comigo. Mas, geralmente, ou a chance é pequena, e se tiver uma chance real de acontecer, eu crio instrumentos para poder mitigar, ou seja, amenizar a ocorrência desses riscos. Né? Então, é isso que se fala em gestão de riscos no sistema financeiro. É você saber os riscos, ter consciência dos riscos que você está incorrendo quando você entra no investimento, que é fato, eles existem. Se alguém fala que sim, é 100% livre de risco, a pessoa não está sendo sincera. Não, tudo tem risco. Né? Então, quando a gente entra no investimento, existem sim riscos, é preciso conhecê-los e mensurar essas chances de ocorrência para poder saber criar as estratégias necessárias, né? Para poder fazer essa gestão. Se me permite uma analogiazinha bem breve, tá? Acho que vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né? Eu acho que todo mundo aqui já viu, quer andar num cruzeiro, né? Poxa, barco legal e tal. Se você chegar e perguntar assim, existe uma chance de do cruzeiro naufragar? Existe sim. Você fala assim, não é verdade, senão o Titanic não tinha afundado, né?
Mas é uma chance muito pequena. Se você pegar o histórico de navios que naufragaram, é baixo. Então, se você fala assim, existe, mas é baixo. Né? Aí entra a mitigação, por exemplo. Assim, tudo bem. Mas e se naufragar? Que aí são as estratégias que você faz para amenizar quando acontece o risco. Aí você vai analisar, deixa eu ver, tem botes salva-vidas disponíveis? Se a minha cabine está próxima de um bote? E os coletes? Tem coletes? Né? Então, fazendo um paralelo com o mundo financeiro, é exatamente isso. Primeiro eu avalio qual que é a chance desse barco afundar, que é o investimento não dar certo, que pode ser por vários motivos. Se eu avaliar, não, a chance é baixa, mas e se afundar? O que eu faria para poder me proteger? Tem barco salva-vidas, ou no segundo, tem um seguro de crédito que me protege o principal? Quem deu a opinião se esse navio é bom ou não? Foi o capitão do navio ou foi uma empresa que avaliou, que deu uma nota, esse navio é excelente? Entendeu? Então, é basicamente isso. Eu queria dar essa analogiazinha do navio, porque eu acho muito legal. Porque eu gostei muito, extremamente claro. É exatamente isso que é a gestão de riscos. É você identificar o que pode acontecer de ruim e, se acontecer, o que eu faço para amenizar esses efeitos. Exato. Porque é isso, quando a gente fala, né, sobre risco em operação financeira, a gente também fala sobre a tentativa de se proteger, né, através de garantias. Até queria que você explicasse pra gente, pro nosso ouvinte, os processos que ocorrem, assim, nos bastidores para elaborar essas redes de segurança, garantia para os investidores. Conta pra gente um pouquinho. Exato. No mundo tradicional dos investimentos tradicionais, isso já é bem consolidado. Você tem vários agentes independentes, isso é uma palavra-chave, né? Agentes independentes. Por que isso é importante? Porque são empresas ou pessoas que elas não têm relação com quem está fazendo a emissão do investimento. Olha, eu não tenho relação, eu não ganho dinheiro para dar minha opinião, eu não ganho dinheiro, né, quem me paga no sucesso da emissão. Né? Então, quem são esses agentes no mundo tradicional? Né? Eu posso listar alguns. Um importante deles são as agências de rating. Qual que é o papel dessa agência de rating? De novo, ela é independente, ela põe, a empresa convida elas a fazer uma análise da sua emissão. Né? Só, olha, eu te dou acesso a todas as informações possíveis. Né? Você é livre para fazer essa análise. Esses técnicos vão lá, analisam e dão uma opinião. Uma opinião se esse investimento, qual a qualidade desse, não se ele vai ser rentável ou não. Isso não. Tá? Isso é deixar bem claro. Ele dá uma opinião se a estrutura que foi oferecida para aquele, ela é suficiente para te garantir proteções legais, né? Se você vai receber, se tiver rentabilidade ou não. Né? Como é que eles fazem isso? Através de uma nota de crédito. Uma nota, não crédito é mais para emissões de crédito, né? Mas vamos falar uma nota em geral, que a gente chama de rating. Né? Que eles simplificam, né, de às vezes duplo A até C, né? É uma forma de simplificar, deixar as pessoas para simplificar, né? Poxa, porque na verdade acontece, eles analisam e te dão uma probabilidade daquilo não dar certo. Já é difícil lembrar das aulas de estatística na faculdade, né? Imagine você pegar e trabalhar com uma probabilidade que eles chamam de probabilidade de default, né? De probabilidade de inadimplência. Então, o que eles fazem? Em vez de te dar uma probabilidade, te dão uma nota, igual na escola, A, B, C, essas coisas. Só, quanto maior a nota, melhor esse ativo. Isso funciona muito bem. Né? Porque o que acontece? Não só os investidores pequenos, como também as grandes empresas, né, os fundos de pensão, usam essas avaliações para avaliar se vão investir naquilo ou não. E porque é uma relação de confiança. Olha, esse agente, eu confio nele, ele é independente, ele é capaz e eu confio nessa avaliação. Então, esse é um dos agentes, né, que temos no mundo tradicional. Outras são intermediários que garantem a custódia, né, desses investimentos. Né? Então, você tem no caso tem lá a CETIP, né? Então você tem empresas que ganham, eu vou ficar com a posse, esse investimento não vai ficar mais com a emissora, vai ficar comigo, e eu que vou garantir a liquidação para você, os pagamentos, né? Mas eu cobro. Esse é o primeiro ponto que a gente vai discutir com os ganhos do blockchain, mas eu cobro para isso, entendeu? Sabe? Tudo bem. Isso também gera mais confiança, né? Gera mais confiança para o sistema, né? E terceiro, aí sim, aí cada um conta, aí que também gera custo também, que as empresas geralmente, quem tem dinheiro também, os family offices têm, mas as empresas também, você tem um time para avaliar isso, entendeu? Puta, vai lá e estuda o que está por trás daquela emissão, o que está garantindo essa rentabilidade, como é que está o fluxo de caixa. Então, exige um conhecimento técnico mais pesado. Então, é isso que, eu posso citar mais alguns, né? O próprio regulador também é algo que dá mais confiança, o regulador, eu digo, uma entidade do governo que está lá e fiscalizando. Então, assim, eu poderia resumir entre os principais agentes são esses que eu citei, né? Os agentes de custódia, as agências de classificação de risco, o próprio regulador,
as equipes envolvidas na avaliação, nas negociações de avaliação de risco. É isso que nós temos no tradicional, e eu já vou dar a palhinha para o que a gente pode falar depois. Boa parte disso a gente consegue otimizar graças à blockchain, e é por isso que tokenização, o tema RWA é tão revolucionário aqui hoje em dia, tá? E essa é realmente a próxima pergunta que eu queria fazer para você. Como que a gente leva, né? Então a gente tem essa questão de minimizar riscos no mercado tradicional. Como que a gente leva isso, replica isso no universo aí da blockchain, da tokenização? Primeiro, a gente pode a questão dos intermediários, como eu comentei agora, né? No mundo tradicional tem lá um agente custódia, né? Para muitos tipos de fundos mais complexos, né? Que é o caso dos FDICs, você ainda tem que ter um agente para fazer o registro, né? Depende de cartórios, né? E se a gente pensar, é muito importante também discutir os conceitos de blockchain. Qual que é uma das grandes propostas de geração de valor da blockchain? São a imutabilidade dos registros. Eu não preciso de um terceiro para validar se aquela transação que eu fiz ela é legítima ou não. Tá lá gravado na blockchain, não é um papel, uma nota num papel de pão. Vamos chamar assim. Ele está gravado na rede, ele tem lá é imutável. Você não consegue alterar uma ordem, porque o meu chefe mandou mudar. Não, nada disso, está lá imutável. E isso torna, só esse fato, já torna irrelevante a necessidade de eu ter esses agentes me garantindo se eu vou receber ou não. Por exemplo, o agente custódia. Talvez, espera no futuro próximo, até o próprio cartório. Assim, poxa, não precisa você ter assinando. Tá lá na blockchain, né? E por que isso importa? Tem questões, assim, do cartório já meio que ficar meio assim em relação ao de blockchain, justamente por ver, né, que talvez a blockchain roube um pouquinho o papel deles, né? Exato, né? Já que você tocou nesse assunto, não é que o objetivo é eliminar o cartão, mas que ele repense o seu papel, né? Porque acontece? Ele já é a entidade legal responsável por validar, né? Validar transações. Talvez ele, em vez de ser apenas um balcão esperando alguém lá receber e registrar um papel, ele deveria. Eu acho que a gente espera que no futuro próximo ele passe a ser um agente de validação dessa transação, de legalidade da transação, de forma automática. Um papel muito mais inteligente para os cartórios, que eu acho que é para isso que está se encaminhando em breve, né? Mas é legal, porque realmente eu não quero entrar em polêmica, né? A gente está querendo dizer que os cartórios não devem existir. Mas eu acredito que o cartório ele está se transformando. Adaptações, né, que vão ser feitas. Exato. Né? E por que isso eu comentei sobre os intermediários é importante? Justamente a redução de custos. Se eu tiro essas pessoas, eu estou pagando para menos intermediários para fazer essa manutenção do ativo. Se eu reduzo o custo, eu repasso isso em taxas e torno o investimento muito mais barato, muito mais acessível. E isso é importante quando a gente fala no contexto de investimentos. Importantíssimo, na verdade. Mas acessível e com uma rentabilidade muitas vezes melhor, né, para o investidor. Exato. E a questão do acesso também, né? Se a gente for pensar no que é oferecido hoje, geralmente para um pequeno investidor, e se a gente for pensar no universo maior que só realmente é considerado mais complexo, né? Por exemplo, você pega um investidor hoje no tradicional, o que o gerente do banco vai oferecer para ele, né? Além da poupança, título público, para o mais arrojado um long short, uma coisa assim, né? Um fundo long short, né? Cara, nossa, que bacana, o negócio parece legal, um CDB, né? É isso, não passa disso. E o gerente até prefere não entrar muito mais ali. Ele fala assim, poxa, vai complicar meu cliente, ele vai se estressar. Mas mesmo para quem tem um conhecimento, você ainda não tem acesso, por quê? Investimentos mais complexos, que realmente têm rentabilidades, que realmente tem potencial de mudar vidas, eles são mais caros. A entrada é mais alta, o ticket de entrada é bem mais alto. Né? Se você for chegar para um tradicional, fala assim, olha, eu quero participar de um FDIC, FDIC, para quem não conhece, é um fundo de direitos creditórios, né? É algo bastante elaborado, é um fundo específico para comprar crédito, né? E esses fundos às vezes são usados para, por exemplo, uma coisa que fez muita gente ficar rica, que foi a compra de títulos de precatório, né? Aqueles títulos do governo, né? Os caras vão lá com esse fundo, compram com desconto e gera uma rentabilidade maravilhosa para os seus investidores. Agora, para eu entrar, primeiro, eu tenho que saber que é isso, né? Tem que ter esse conhecimento técnico para entender esse produto. E mesmo eu querendo entrar para ter acesso a essa rentabilidade boa, não, mas aqui para você ter acesso, você tem que colocar no mínimo 1 milhão. R$1 milhão. Né? Hoje a gente escuta, 1 milhão, mas cara, vai ter R$1 milhão, né? De fato, vai ter R$1 milhão. Então, vai falar. Cobrando, né? Porque ainda você tem nas outras contas, aquele dinheiro. Eu vou ser sincero, eu, coitadinho de mim, para ter R$1 milhão para ter acesso a esse tipo de investimento, né? Que, apesar de eu saber entender que realmente é algo muito bom, muito excelente. Mas por quê? Você precisa esse ticket alto para poder compensar o primeiro, né? Para ver se realmente ter grandes captações e compensar os custos, né? Que o fundo tem de captação, para pagar esses
intermediários, custos de auditoria, que com a blockchain esses custos vão ser muito reduzidos, né? Então, eu diminuo esse custo, somado a uma outra característica da blockchain que é muito importante, que é a fracionamento de títulos, né? Ou seja, eu poder quebrar um ativo em vários pedacinhos pequenos. Esse é o revolucionário da RWA, né? Tipo, agora, eu consigo montar um fundo que eu posso pegar, captar com valores menores, a partir de R$100. Isso é absolutamente possível, né? E ajuda o acesso, né, para o pequeno investidor a esses investimentos, né? Então, voltando para os ganhos. Outra coisa, né? Um outro diferencial. Você consegue investir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você consegue fazer... É tudo muito mais fácil, né? E tá no seu celular. Eu não preciso ficar ligando já aquela preocupação. Meu Deus, amanhã, 8 da manhã, eu vou ligar pro meu gerente, pelo amor de Deus, para ele fazer um resgate. Não, tá na sua mão. Às vezes você acordou assim, eu quero resgatar amanhã, eu preciso de um dinheiro para dar entrada no meu carro. Tu apertou o botão, liquidez na sua conta, na sua carteira digital, faz o que você quiser. Eu falei tá? Olha, já vou adiantar, eu sou bem prolixo, tá? Então, é que eu vejo muitas vantagens, né? Então, a primeira que eu falei... É porque realmente, quando a gente entende, a gente fica meio apaixonado, assim, pelo mercado e fala, cara, como assim, né? Eu acho que realmente o que, até um dos objetivos do nosso podcast é a educação, porque quando todo mundo entender, de fato, a facilidade que a blockchain, né, toda a tecnologia traz para o mercado, não tem por que você ficar de fora, né? É um mercado que traz, como você falou, mais segurança, mais eficiência, diminui toda a burocracia, traz mais acesso para as pessoas, uma rentabilidade maior sendo possível. Então, assim, são muitos benefícios, né? Então não tem por que ficar de fora. É um Com certeza. E só para dar um passo, a gente estava falando muito de riscos, né? A blockchain é um instrumento fundamental justamente para diminuir essa percepção de riscos, como eu comentei. Essa característica, né, dos registros imutáveis, né, o saber quem emitiu, o token está no meu nome, a transferência dos recursos é automático, conforme as regras do contrato, depois a gente vai discutir essa parte mais técnica, né? Mas os termos para transferir os recursos para o investidor estão lá automatizados na rede. Então, assim, ele acaba sendo um instrumento, se a gente voltar àquela analogia do navio, né? Antes eu estava indo num bote, né, analógico, agora estou num navio mais moderno, tem GPS, tem controle por satélite, entendeu? Que diminui ainda mais a chance que essa brincadeira que a gente fez do navio naufragar, né? Eu tenho instrumentos que a blockchain ela melhora a segurança desses ativos, né, dos ativos dos tokens RWA, né? Então, se eu fosse falar os grandes benefícios, é isso. Estou falando de benefícios, né? E outro ponto é o acesso às informações, como eu comentei agora das agências, né, de rating, né, agora há pouco, né? Eles precisam de insumos, eles precisam de informações para poder fazer a avaliação deles, né? E com tokenização, essas informações estão on-chain, sabe? Quem é o emissor? A gente gostaria muito de estimular nesse mercado de tokenização que o máximo de informações possíveis esteja disponíveis on-chain para os investidores, né? Para poder ver realmente quem foi o emissor, como é que está programado o fluxo de caixa, as informações realmente de cessão de recebíveis, sabe? Então, essa é outra coisa que vai ser a evolução, né, da tokenização, o Web3, para o que era os investimentos tradicionais. Automação, transparência, imutabilidade. É isso. As pessoas precisam, eu acho que isso é um dos passos, né? Separar a blockchain de cripto. Porque quando a gente fala tokenização, as pessoas ficam, ai meu Deus, cripto, todo mundo relaciona tudo muito a cripto, né? E olhar para a blockchain mais como uma tecnologia, né? Então, olhar para esse outro lado, utilizada, né, para as criptomoedas, mas uma tecnologia que pode ser utilizada para vários setores aí. Então, a gente pode trazer vários benefícios. Exato. Cripto é só a pontinha, é o resultado disso aqui, entendeu? Na verdade, é uma plataforma por trás, né? Vamos fechar a blockchain com uma plataforma, são vários recursos e o produto final dela é um criptoativo, que ele pode ter várias características, né? Então, assim, pode ser um meme coin, pode ser um outro tipo de ativo, ou pode ser o token RWA, que ele, graças à plataforma, ele faz esse link com o ativo real que está garantindo essa rentabilidade. E André, eu queria agora que você comentasse um pouquinho da Crypteia Labs, né? Qual que é a missão dessa iniciativa? Qual que é o seu diferencial aí para o mercado? Já começa com a discussão de risco que nós tivemos. A gente entende que o mercado precisa, assim, o investidor, né? A gente não só de pesquisa, mas de percepção até como experiência nossa como investidores. O investidor em geral precisa
ter essa rede de apoio para poder pensar em aproveitar essas oportunidades, né? Então a gente acabou de ver, um produto, é uma inovação disruptiva, são produtos realmente legítimos que dão boas rentabilidades. Por que as pessoas não entram? É a pergunta que às vezes que eu faço. Então, putz, se é tão bom, por que não estão entrando, né? Alguns falam, não, é a experiência do usuário, não sei o que. Assim, não é. É algo muito mais forte, é confiança, que é o que nós discutimos agora. As pessoas têm que se sentir confiantes que estão entrando num produto legítimo, que realmente eles estão, de certa forma, protegidos. E é isso, esse é o propósito da Crypteia Labs, tá? Nós surgimos como uma comunidade de produtos em blockchain pensados como apoio ao ecossistema de RWA, né? Por que eu falo apoio? Porque envolve várias frentes. Uma delas é a análise independente de riscos, que a gente estava comentando que seria o papel das agências, né? Mas assim, a gente não é uma empresa, né? Nós somos, como comentei, somos uma comunidade. Somos pessoas que se juntam, cada um com suas habilidades. Então, advogados, atuários, contadores, especialistas no mercado imobiliário, todos, devs, né? Devs em blockchain ou não, né? Que é importante também pela tecnologia, né? Então, assim, cada um colaborando com a sua expertise, de forma a se apoiar mutuamente para chegar na opinião que realmente importa. Esse ativo, ele é bom para mim? Não só no questão de rentabilidade, mas ele tá bem transparente. E não é nem uma questão de ataque, realmente é importante para esse mercado, porque é isso que gera confiança. É a transparência. As pessoas saberem exatamente no que estão pisando, quais são os riscos que elas estão se expondo, e de uma forma. E o desafio também é esse: é mostrar esses riscos, mas de uma forma não técnica. Não tão técnica. Sabe? Tipo assim, olha, para as pessoas se sentirem confiança que, olha, isso é legítimo. E qual que são as alternativas, né? Puxa, eu coloco isso na lâmina, todos os riscos, olha, talvez confunda mais. Eu acho muito mais efetivo essa abordagem de comunidade, porque você é um grupo de pessoas, uma apoiando a outra. Vamos pensar isso como uma rede de apoio. Né? E acaba, inclusive, sendo um instrumento muito mais efetivo de educação financeira pensado em RWA. Porque, querendo ou não, o advogado ele está ensinando a parte os instrumentos jurídicos para o time, ao mesmo tempo que também está aprendendo a parte tecnológica, está aprendendo a parte financeira, né? De uma forma muito mais engajante. As pessoas se sentem preparadas e eu não tenho essa pressão de me sentir um especialista antes de investir, porque eu conto com uma rede de apoio que me dá essa segurança, né? E a gente tem uma grande opção de não só, a partir dessa pequena semente, a gente começar a criar os instrumentos de segurança que realmente a gente discutiu do mundo tradicional, né? Então, a avaliação é uma delas que a gente discutiu. Outra que a gente acha muito importante é a estrutura de seguros. Porque o que acontece? No mundo tradicional, esqueci de comentar isso. Principalmente quem investe em CDB sabe que existe o famoso FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito. Não temos nada parecido isso em cripto, e não deve em cripto, em RWA, né? Cripto, talvez, acho que RWA é mais fácil, faz mais sentido, né? E por que não, de alguma forma, dar esse conforto, né? Então, isso se dá através de instrumentos de seguro. Então, a gente está trabalhando com isso, né? De alguma forma, viabilizar essa visão mais para o médio prazo, porque realmente não é só conhecimento, envolve recursos. Mas o que nós temos para hoje é isso, são as avaliações. Já temos instrumentos, inclusive, para apoiar a comunidade. A gente lançou essa semana, Flávio, depois eu compartilho com o seu público, se vocês quiserem. A gente lançou uma ferramenta gratuita, assim, disponível para qualquer um que quiser entrar. Tá? Que é uma ferramenta de análise justamente do smart contract, que é a parte mais enigmática do RWA, né? As pessoas falam assim, às vezes você pode perguntar, será que o smart contract, que é usado para definir as regras de pagamento do token, as regras de pagamento do investimento para os investidores, ele foi bem construído? A gente montar essa ferramenta que você joga lá o contrato, ele já analisa, já dá uma nota e te mostra os principais pontos de vulnerabilidade daquele contrato. Para quê? Para você fazer a decisão. A Audita Tech, né? A Audita Tech, exato. Né? A gente estava pensando, esse nome ficou bastante legal e faz parte também da prototipação pegar os feedbacks das pessoas, né, pra gente pensar, mas realmente, o mais provável é o Audita Tech, esse mesmo. Você consegue explicar um pouquinho melhor, assim, como que ela consegue ajudar o pequeno investidor, por exemplo, a tomar decisões mais seguras? Simplesmente pelo fato de ele analisar como é que ele entender as vulnerabilidades daquele contrato. Entendeu? Então, assim, e de uma forma simples, tá? Porque acontece? Muitos, esse também é um erro não é um erro, né? É um feedback que eu passo para a comunidade blockchain, né? Muitos falam assim, poxa, é transparente, tá na rede, se você quiser ver, tá lá, é público. Poxa, mas você está colocando um peso
para o investidor que é leigo, que tem outra expertise, quer dizer que o investidor tem que entender de smart contract? Não, né? Não é essa a nossa opinião. Então, a ideia da ferramenta é isso. Assim, olha, porque esse também é uma coisa que a gente quer promover entre as tokenizadoras. Publiquem os smart contracts, dê o endereço do smart contract que faz isso, não por sentido de dar esse peso para o investidor para ele entender, mas usar ferramentas como a Auditatec para que ele jogue lá nessa ferramenta o contrato. É um código, são linhas de código. Joga e eu consegui traduzir aquilo para possíveis vulnerabilidades para ver se eu estou disposto a aceitar aquele risco ou não. Por exemplo, eu vou citar não querendo ser muito técnico, mas tem um ataque muito relevante em smart contracts, são aqueles ataques de reentrância, né? Uma função de emissão de token mal construída, que um hacker pode ir lá e fazer emissão de tokens indefinidamente, né? Ainda acontece. Então, assim, eu entendo isso como uma falha crítica no contrato. Então, a gente quer disponibilizar essa ferramenta não só para o investidor ver, realmente, eu tenho certeza que a maioria não tem isso, porque são profissionais lidando com isso, mas se tiver essa falha, quero ter esse direito de ver, né? Eu como investidor. Então, é nisso que eu apoio o pequeno investidor, e é nisso que a ferramenta também pode apoiar a própria tokenizadora, sabe? Eu falei assim, olha, eu tenho equipes por dentro que pode ver, a gente já passou aqui para um validador e, vou dar tempo de corrigir antes da emissão, né? Então, é isso, né? Isso que pode... Eu estou falando público em geral, né? Mas a ferramenta foi pensada dessa forma, assim, também como comunidade, né? Dentro da Crypteia. A gente usa essa ferramenta, dado as falhas que foram identificadas, nós discutimos como grupo. Ela é relevante mesmo? Qual que é a chance disso atrapalhar realmente o pagamento? Os pagamentos, né? E entre grupo a gente fazer o debate e achar que a gente acha melhor, claro, né? Sem impor nada, né? Depois cada um sai com a sua opinião, né? Mas pelo menos em conjunto discutimos a relevância, né, daqueles issues que foram encontrados. E a gente vai criar muitas outras ferramentas, tá? Então tem a gente está querendo também criar ferramenta, essa ferramenta ela ainda está muito determinística, mas a gente está implementando instrumentos de inteligência artificial para também fazer cruzamentos, né, entre funções, né? E a gente chegar em coisa mais efetiva. Desculpa te cortar, nossa equipe viu que você está desenvolvendo até uma plataforma baseada em blockchain para seguros em DeFi. Você poderia explicar, assim, que tipo de seguro, qual que é o papel no ecossistema financeiro dele? Conta um pouquinho pra gente também. O papel é exatamente isso, sabe? Assim, dependendo do seu nível de conservadorismo no investimento, algumas pessoas toleram perder tudo, são os mais arrojados, né? Outros não, os mais conservadores não. Assim, não, eu quero investir, eu não gostaria de perder dinheiro. O papel do seguro é justamente, assim, uma coisa é você perder dinheiro porque não performou. Isso aí é do jogo. Isso aí pode acontecer. Outra coisa é você não receber por alguma falha no processo. Uma omissão importante, por exemplo. Um smart contract falhou. Um contrato de cessão de recebíveis que não foi bem redigido. Essas coisas podem ter uma interrupção, simplesmente por uma questão jurídica, os investidores não receber o ativo real, não pagar o token, e os investidores não receberem o que foi prometido por conta de um detalhe legal, né? Então esse é o papel de um seguro. São raríssimos, é o evento do barco afundar, que a gente estava discutindo agora há pouco. Pode acontecer. Se acontecer, é aí que o seguro entra. Falei assim, tudo bem, eu vou assumir esse risco, tá o dinheiro, agora eu vou lidar com a situação do barco. Então, num contexto de seguro, no RWA, qual que seria o papel do seguro? Eu investi R$100 aqui nesse token e espero receber 115 lá com as projeções da tokenizadora, né? Teve algum problema que eu não tive culpa nenhuma, foi um contrato mal interpretado, foi o jurídico, o sistema que não funcionou. Teoricamente eu não receberia nada, eu teria perdido R$100. Não, o seguro tem que cobrir e me dar os meus R$100, porque essa é o fator-chave de proteção pequeno investidor. E foi daí que idealizamos essa plataforma de seguros. Outra parte, qual que é o lucro, assim, no caso? Assim, isso. Acho que o mais importante para o investidor, porque assim, quanto mais eu seguro, maior é o prêmio que é cobrado. Sim. Então, assim, eu acho que isso cabe ao investidor decidir. O que eu quero que você cubra para mim? A rentabilidade ou só o principal? Porque se eu for cobrir a rentabilidade, entra em outras searas que realmente outras incertezas que eu vou ter que cobrar para poder cobrir esse risco. Então, eu acho que é uma decisão do investidor, sabe? Pessoal, olha, eu gostaria de ter só meu principal segurado para ficar elas por elas, pelo menos não perdi meu dinheiro. Ou não, eu quero ter ao menos parte dessa rentabilidade também segurada. Quanto maior esse gap, maior é o preço. Então, acho que isso é algo que tem que ficar a decisão do investidor, né?
Não, claro. Eu só ia comentar como é que foi o processo de ideação, né, dessa plataforma, né? Aham, conta pra gente. Ela surgiu num hackathon que eu e o meu time de fundadores, a gente submeteu para o Oráculo Chainlink, né? Sim, Isso foi em julho do ano passado, né? E a gente submeteu essa ideia de seguros pensado no caso do RWA, né? Exatamente. Então, assim, olha, existem possibilidades de acontecerem problemas, como acontece também no mundo tradicional. No mundo tradicional, ela é coberta, em alguns casos, pelo Fundo Garantidor de Crédito. A gente gostaria de ser esse Fundo Garantidor de Crédito para o mundo do RWA da tokenização. E para isso, eu preciso identificar esses eventos de risco para poder oferecer um prêmio razoável. Daí também que surgiu a questão da cripteia, porque para eu poder... voltando. Com essa ideia a gente estruturou. Vencemos o hackathon, né? Foi um hackathon global, tá? Isso deixou a gente muito orgulhoso, né? A gente venceu esse hackathon na categoria serviços financeiros, né? Com essa ideia. Só que assim, que nem eu comentei, o seguro depende de quanto que eu avalio os riscos. Só que eu não tinha uma estrutura de avaliação de riscos, principalmente aqui no Brasil, né? Então as agências de risco ainda estão entendendo esse mercado. Auditorias, então, nem se fala, né? Então, assim, olha, aí, eu acho que a gente, em vez de pensar só no seguro, a gente tem que pensar no ecossistema como um todo. Aí, criou-se a Crypteia Labs, a gente está trazendo a Blockshield como plataforma para dentro da Crypteia Labs, né? Como uma solução. E é isso, a nossa ideia, então, por isso que eu comentei da parte de seguros, a ideia é finalmente implementar essa plataforma de cobertura de riscos, a partir do momento que a gente tem bem estruturado essa lógica de avaliação de riscos, que a gente tem um bom funding para garantir, né, as indenizações caso aconteça. Então esse é nosso plano aí para o médio prazo, né, que espero que dê certo em breve. Não, pô, já deu super certo. E parabéns, muito legal mesmo. Realmente o que vocês estão construindo, fazendo, é extremamente importante pro mercado e já deu certo aí, tenho certeza que vai ser. Obrigado. Tá sendo um sucesso, vai ser mais sucesso ainda. Outra pergunta que eu queria fazer para você é sobre interoperabilidade com sistemas legados. Como você já citou aí em algumas publicações e ainda é um gargalo importante. Que caminhos aí estão sendo explorados para superar esse desafio? Sim, olha, eu vou te falar, vou te contar um segredo, tá? Além da Crypteia, eu estou colaborando com um dos consórcios do Drex, né? Ah, que legal. Exato, né? É um consórcio aí que trabalha com financiamento, né? Uhum. E exatamente esse foi o grande problema que chegamos lá quando começamos o projeto, né? Para fazer as integrações com o Drex, né? E criar um produto realmente efetivo, né? A grande dor era interoperabilidade, porque eu tenho um monte de sistema de tudo quanto era, né? Tem até uma linguagem que só os antigos vão saber, que é o COBOL, ou quem está muito dentro em mainframes de banco, né? Então, assim, você tem várias aplicações desenvolvidas de forma tradicional que precisam interagir com a blockchain de alguma forma para poder trazer, senão vai ser, tipo, eu vou ter que criar um banco do zero. Vai ser um banco Web3 e meu banco tradicional, né? E foge muito, né? Então, esse é um problema inerente, assim, para bancos e vai ser também para as empresas porque vão se integrar nesse mundo de blockchain. Tá? E com o próprio Drex. Não é para ser algo isolado. Então, qualquer empresa que quer e vai precisar se integrar com o DeFi, vai ter que pensar em como integrar os seus sistemas legados, seus sistemas antigos, com as plataformas DeFi, com o próprio Drex. Existem ferramentas de mercado, né? A gente usa muitas ferramentas de middleware, né? Então, só perdoe, eu não quero ser muito técnico, né? Mas a ideia é criar pontes. Então, assim, olha, a gente cria sistemas de pontes entre redes, né? Ou seja, eu faço uma conexão via APIs que seja, né? Que eu faço, olha, sistema, você vai pegar minha API, essa API eu vou lá e vou essa API que vai interagir com o RPC, né? Que é o ponto da blockchain, e vai interagir com os smart contracts, vai fazer as interações. Então, essa foi a solução, pelo menos, que o meu consórcio achou. Está sendo bem interessante para integrar, inclusive, não só os sistemas legados com a blockchain, mas também integrar parceiros. O nosso caso de uso que a gente está trabalhando, que já eu posso falar, é público, então ninguém vai me bater se eu falar, né? Ele está trabalhando um caso de uso que é o de automação do financiamento imobiliário, inclusive com as trocas de recursos entre dois bancos, né? Para garantir que fosse um processo 100% digital, né, e atômico, né, ou seja, praticamente instantâneo, eu preciso de todos os agentes envolvidos integrados integrados de alguma forma, né? Então, o meu banco, o outro banco está recebendo dinheiro, e um outro agente fundamental que a gente discutiu agora há pouco, os cartórios. Né? Então, assim, teve esse desafio bastante grande, porque o cartório também tem suas questões analógicas, os bancos também têm, então, mas que está sendo superado graças a esse caso de uso. Quem quiser, acho que o Banco Central vai analisar, mas em breve deve sair um relatório, que a gente conseguiu fazer, teve notícias, inclusive, que a gente conseguiu fazer uma simulação de uma transferência de imóvel com esse fluxo operacional. Eu acho que ali vão estar
respostas interessantes, tá? Para quem busca soluções. Por quê? De novo, por que isso é importante? Para os ouvintes aqui, tá? A questão de interoperabilidade e integração vai ser fundamental para a sua empresa usufruir dos benefícios da blockchain, das plataformas DeFi e do próprio Drex. Para fechar, André, queria que você falasse para quem está começando, seja como investidor, como desenvolvedor, empreendedor, enfim, que conselho você daria para entrar nesse mercado de forma consciente? Eu vou dar um e não entenda que eu estou puxando sardinha, mas é porque foi uma dor que eu tive no começo, né? É você entender que você não está sozinho, sabe? Então, as pessoas entendem, tipo, eles entram no... Primeiro eu vou até falar, a minha experiência pessoal, até, não tem problema nenhum de dizer, que a gente vê, você tá lá pensando, aí você vê aquelas notícias, né? Tipo, nossa, a moeda do cachorrinho valorizou 2.000%. 2.000%, né? Aí você tem sabe? Você começa até a querer entender, poxa, aí você vai falando com as pessoas, não é que assim, a primeira coisa que você pensa é pirâmide isso aí, né? É o golpe. Não é legítimo. Você vai entendendo as pessoas assim, não é legítimo. Puxa, então eu também quero participar. Mas você vai assim meio que solitário, experimentando. Eu tenho R$1.000, vou colocar R$100 aqui, R$100 ali, sabe? Eu perdi tanto dinheiro fazendo isso. Que se eu tivesse hoje, eu pudesse eu mesmo me dar um conselho, assim, não faça isso. Cara, a comunidade blockchain e cripto em geral são pessoas muito... por isso chama-se comunidade. São pessoas receptivas, que têm interesse legítimo em se ajudar. Então, esse meu primeiro grande conselho se junte a comunidades. Pessoas que têm o mesmo interesse que você, que também têm esse interesse comum, né, de achar as oportunidades. No caso da Crypteia Labs, a gente está bem focado, não estamos focados em meme coins, nada disso. A gente está focado em RWA. Porque a gente sabe, eu consigo enxergar o lastro disso. Não estou dizendo que as outras não têm. Potencial real mesmo. Real. O Bitcoin tem. Você fala assim, não tem lastro. Tem sim. Tem a tecnologia. Tem como meio de pagamento, né? Agora, tem muita coisa que a gente pode ser que tenha, mas eu não entendo. Mas o RWA está muito mais palpável, até para o pequeno investidor. Eu tenho um ativo real garantido. Eu tenho um imóvel. Tenho um contrato. Tenho os consórcios. Estou falando só esses casos, né? Mas existe algo que a gente comentou, né? É olhar como a blockchain como uma tecnologia, né? É separar um pouquinho essa ideia de cripto. Então... Exato, isso. Em comunidade, ajuda você a tirar esse mindset. Porque você ainda vai ter os desenvolvedores, mas você vai ver que é um mundo muito mais amplo. Não é só uma questão de tecnologia. Realmente continua sendo uma questão de gestão de riscos tradicionais, que agora tem um componente de tecnologia. E é um fardo muito grande para o pequeno investidor sozinho fazer essas análises. Então, assim, eu acho que aproveitar esse momento de aproveitar as comunidades. E não tenha, assim, eu garanto por experiência pessoal e para mim mesmo, assim, André, se alguém chegasse a mandar uma mensagem, André, você me ajuda, o que você acha disso? Eu respondo, não tem problema algum. E a maioria dos membros, assim, da comunidade cripto são assim, eles querem se ajudar, então se una a comunidades, né? E a comunidade, é bem comunidade mesmo. Eu sempre olhei para isso, porque as pessoas estão ali porque elas querem, porque elas entenderam e viram o verdadeiro potencial do mercado. As pessoas não estão ali porque elas são obrigadas a estarem ali. Então, a partir do momento que você vê, você entende, putz, isso aqui é muito legal, né? Isso aqui vai transformar as coisas, está transformando as coisas. Você tem um prazer de ajudar o próximo, de conversar com o próximo e fazer o próximo também entender sobre esse mercado, né? O potencial dele, que você pode crescer com ele. Tem um objetivo comum, né? Todos estão lá para entender, pegar uma oportunidade, identificar a oportunidade. E o valor, não é só, também tem a questão de ajuda, mas não é só altruísta, assim, porque eu também tenho valor com isso. Porque ao mesmo tempo que eu estou dando minha parcela de meu pitaco, né? Na parte financeira, na parte jurídica, você deve estar me ajudando a entender melhor a tecnologia. Você, advogado, está me ajudando a entender quais são as minhas seguranças jurídicas. Você, corretor de imóveis, vai me ajudar, vai me dar o toque para ver se aquele empreendimento lá real faz sentido ou não. Então tem um ganho, assim, e acima de tudo isso que você comentou, essa sensação de você estar ajudando, não ser algo egoísta, né? Não é o tio Patinhas aí, não, ganhar o máximo de dinheiro possível. O Scrooge, né? Todo mundo se ajudando e todo mundo crescendo, né? É isso. O mercado cresce e você cresce com o mercado. Não tem. Todo mundo cresce junto. Então, a grande dica é essa. Se junte a comunidades, fale com as pessoas, sabe? Ninguém é inacessível e eu digo por experiência própria que quem está envolvido com isso é de todo interesse trazer mais pessoas e ajudar, porque outra coisa que é muito importante, né? É também de interesse pessoal, que as pessoas venham, que as pessoas tenham mais confiança, porque quanto mais pessoas se interessem e criem confiança para entrar nesse tipo de investimento, mais o mercado se expande, mais oportunidades surgem
né? E todos ganham mais ainda, né? Eu acho que essa é a parte interessante. Eu não sei, né? Talvez uma dica para os colegas que já, sabe, que é isso para investidor. Agora tem pessoas que falam assim, não, eu queria ir mais fundo ainda, né? Os caras mais assim, quero entender a tecnologia, quero criar também. Esse caminho que eu tomei, eu acho que está sendo e continuará sendo de muito sucesso, que é o de se expor nesses hackathons, sabe? Que também tem uma lógica de comunidade, sabe? São pessoas se juntando para um projeto, tem prêmios, é legal, eu ganhei um prêmiozinho, foi muito bom, pagou muitas contas, graças a Deus, né? Mas não é nem tanto pelo prêmio, é pelo conhecimento que você adquire nesses eventos, os contatos, né? A grande maioria, assim, já se sente muito satisfeito de ter esse contato mais íntimo com a tecnologia, de entender. Então, assim, e outra coisa, não é parecido com o que eu falei antes, não é só devs que entram em hackathons. Por exemplo, eu, apesar de saber programar, mas eu venho parte de matemática, de finanças, né? Eu trabalho muito em funções executivas, né? Teve muita gente de marketing, advogados, que a gente formou time, sabe? Todo mundo colaborou com protótipos, com ideias, saíram com ideias boas, no mínimo aprenderam bastante, formaram amigos. Então, assim, pro propósito da nossa conversa, por isso que eu sou problema. De novo, conselho, junte-se a comunidades, converse com as pessoas, não se aventure sozinho, sabe? Busque ter esse apoio para você criar confiança e para quem realmente se empolgou e quer criar, quer fazer a coisa acontecer. Eu quero botar a mão na massa nesse mundo, os hackathons. Vai lá que você vai formar muitos amigos, vai ter muitos amigos lá. Muito bom. E André, já que a gente falou em comunidade, como que o pessoal encontra você nas redes sociais? A rede social que eu sou muito ativa é o LinkedIn, né? Tá lá como André Meira. O pessoal fala que eu não gosto de encontrar, tem um símbolozinho do lado, eu não sei se eu tiro, mas ele é muito charmoso, eu deixo lá. Mas se você colocar André Meira, vai me achar, né? Eu também estou no Instagram, também com esse nome, André Meira. Né? Eu posto muitos pequenos vídeos curtos falando justamente de riscos em RWA, então já postei falando de riscos jurídicos, né? Já postei falando de riscos financeiros. Também a gente tem o nosso canal no YouTube, da Crypteia Labs. Então, se você digitar, tem lá os nossos vídeos que a gente colocou. Primeiro, a parte conceitual. Também tem o vídeo explicando a ferramenta lá na Auditatec, para quem quiser. Mas, o Auditatec, para deixar bem claro, não é nada. Ninguém precisa ter curso da NASA, é só copiar e colar. E tem lá fácil. O resultado. É super fácil. Aí é bom. Aí é bom. Foi assim que a gente quer. Esse é também um propósito. Queremos ser e continuar sendo fáceis, acessíveis. Eu consegui conversar com qualquer pessoa de uma forma leve, descontraída, para poder. Sem enrolação, sabe? Coisas boas são coisas simples, coisas diretas. E a gente pretende continuar sendo assim, né? O mercado, tudo tem que ser. Porque o mercado, quando o primeiro contato, já parece tudo muito complicado. Então, o negócio é descomplicar. Não é para ser complicado. E a minha missão de vida pessoal é mostrar que não é para ser complicado, sabe? Eu acho a gente ter foco no que realmente importa, se a gente ter esse apoio em comunidade, ter confiança, eu não preciso fazer um mestrado para entender e começar a investir, né? Porque se fosse assim, mesmo no mundo tradicional, a gente tem muito conhecimento. Você viu quantos atores que tem por trás que duvido que 90% dos investidores conhecem. Mas por que não? Mas investe da mesma forma. Por quê? Porque confiam, tem confiança. E eu quero trazer esse mesmo nível de confiança para o mercado de RWA. Muito bom. Adorei, André. André, muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Você fala muito bem. Eu gostei, foi leve, foi claro, foi descontraído, trouxe diversas informações. Adorei mesmo. Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço o feedback. De novo, eu reconheço bastante prolixo, eu falo muito. Mas, assim, há muito tempo que eu decidi ser o mais transparente. Da mesma forma como transparente nos investimentos, eu, como pessoa, também sempre quero ser o mais transparente possível, né? Então, isso não é uma máscara. Quem me encontrar aí na rua, me encontrando no mercado, vai falar comigo, assim, não, é o André, e a gente vai conversar da mesma forma, né? Então, eu agradeço pelo seu feedback, o tempo que vocês me deram aqui nessa nossa conversa. Por quê? Porque eu acredito que com essa exposição, mais pessoas vão se sentir mais seguras para entrar em contato, para conversarmos mais, eu ter essa chance de explicar as oportunidades e a gente fazer crescer esse mercado, porque está na hora, são muitas oportunidades, é aí que está a chance real para as pessoas realmente mudarem de vida com investimentos, né? Não ficar só no tequinho ali, né? Exatamente. André, muito obrigada novamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se quiserem saber mais sobre o mercado de tokenização, mercado de capitais, mercado de crédito, a gente tem muito, muito conteúdo mesmo de qualidade, de graça para vocês no descomplique.com.br. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque realmente tem
muita coisa boa lá. Acompanhe nosso podcast Talkenização e também siga a gente nas redes sociais, que a gente está o tempo inteiro publicando coisas muito legais para vocês entenderem ainda mais esse mercado. Obrigada, pessoal. Até o próximo podcast. Obrigada, André. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.